Já é de conhecimento de muitas pessoas que ricos são formados em crises. Essa frase é antiga e é um ditado muito popular, mas é uma verdade. Sempre nas crises existe uma oportunidade para você alavancar o seu capital de uma maneira que você nunca conseguiu antes na sua vida, mas poucas pessoas estão atentas para quando isso acontecer. 9 a cada 10 CEOs estão fazendo uma recessão em suas empresas. 97% dos CFOs estão reduzindo os custos de suas empresas. E quando a gente se trata de falar de redução de custos, normalmente é sobre demissão, a primeira coisa que uma empresa vai fazer. Mas antes da gente ficar extremamente desesperado com a possível perca do trabalho ou esse tipo de coisa, existe uma maneira para você ganhar dinheiro. Preciso que você tenha muita atenção nesse vídeo daqui. Crises acontecem naturalmente de forma cíclica. Warren Buffett diz que notícias ruins é o melhor amigo do investidor. Então, se a gente ficar atento a todas as notícias e tudo que está acontecendo, a gente vai conseguir ganhar dinheiro em meio a todo esse acontecimento e toda essa recessão. Então agora nós vamos falar sobre 4 formas que você vai ganhar dinheiro ao longo da recessão. O primeiro ponto é sobre ações. Já é muito nítido que em todo tempo de crise, depois a gente tem um aumento, as coisas voltam a crescer e melhorar. Isso aconteceu em todas as crises da história, então a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. E o mercado de ações mostrou-se um local muito bom e muito próspero para novos investidores estarem ganhando dinheiro, se fizerem investimentos a longo prazo. Bom, vai ter gente que vai dizer, então beleza, então eu só vou investir nas crises. Mas não é tão fácil assim, porque todas as crises existem um delay até que ela é dita como crise. Por exemplo, a crise de 2008, apenas em dezembro de 2008 que eles analisaram e falaram, esse aqui foi o grande crash da não sei o que. Então é sempre com atraso. Por exemplo, agora a gente tá decaindo, mas não tem um nome, não tem nada pra crise que tá acontecendo. E não tô falando só de Brasil, tô falando dos Estados Unidos, que lá também tem bastante coisa caindo, tem muita inflação acontecendo nos Estados Unidos, o governo americano tá imprimindo muito dinheiro. E só pra vocês entenderem a inflação, imagine que você tá numa ilha, e pra organizar a ilha vocês dizem que conchas são dinheiro, e a gente tá trocando um peixe por uma concha. Do nada vem uma grande onda e traz diversas conchas para essa ilha. Vai ter mais peixe nessa ilha? Não vai. Então as pessoas não vão começar a negociar uma concha por um peixe. Por quê? Porque o peixe ainda é escasso, as conchas não. E é isso que acontece quando o governo imprime muito dinheiro. Mas da mesma forma, se você vai ter que pensar em colocar ações no teu portfólio, você também tem que pensar que um dos melhores locais para você colocar o seu dinheiro é em terrenos e esse tipo de nicho de investimento. Até porque a tendência é que ele sempre vai crescer, porque existe um número limitado de terra nesse planeta. Só que também já teve algumas pequenas quedas desse mercado na história, como por exemplo aconteceu em 2008, que foi uma quebra do mercado imobiliário e diminuiu bastante o preço de alguns imóveis, mas até investidores que começaram naquela época depois futuramente ganharam dinheiro, por mais que tenha dado muito problema. Outra coisa que é muito importante é que você tenha dinheiro guardado. Além de você ter no seu portfólio várias formas de você investir, o que é muito importante que você tenha dinheiro, porque apenas com dinheiro guardado você consegue aproveitar essas grandes oportunidades. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter como investir nessas grandes oportunidades, por exemplo, as ações ficarem muito mais baratas. Outra forma de você proteger o seu dinheiro é com commodities. Quando eu digo commodities, eu quero dizer especificamente ouro e prata. Robert Kiyosaki, que é o inventor do livro Pai Rico, Pai Pobre e outros livros muito famosos, e também o cara que preveu a crise de 2008, essas duas pessoas estão falando sobre uma grande crise que vai acontecer no mundo. E eles estão alertando as pessoas por causa que exatamente aquilo que eu falei, o governo americano está imprimindo muito dinheiro. E todos os países do mundo têm reservas em dólar. Então provavelmente isso vai dar algum tipo de problema. Lembrando também que a crise de 2008, a crise de 29 e diversas crises que aconteceram no planeta, elas são cíclicas, mas justamente a maioria das vezes por culpa do Estado. Pelo Estado estar imprimindo muito dinheiro ou botando crédito em coisas que não fazem sentido. Quando o Estado mexe basicamente na economia, ele está desestabilizando de alguma forma, pensando que vai beneficiar ele, no final complica tudo. Então é muito importante a gente entender também que é importantíssimo a diversificação. E é por isso que eu sempre incluo no meu portfólio cripto. Por mais que as criptos, o Bitcoin está caindo muito, é muito importante a gente entender que, por exemplo, o economista Milton Friedman, que é um grande economista do planeta, em 1999 ele preveu que algum dia iria existir uma moeda através da internet. E ela seria muito importante. Por mais que ela iria permitir com que pessoas que querem utilizar de uma forma errada consigam ter mais liberdade para isso, ela vai ser uma liberdade para as pessoas ter um sistema financeiro descentralizado, ou seja, uma moeda que não é controlada pelo Estado. Porque quando ela é controlada pelo Estado, por exemplo, o governo pode imprimir um monte de dinheiro da inflação que a gente tem hoje em dia. É muito importante que nesse tempo de crise você pense como um rico. Então eu vou te falar agora como que é o pensamento que você tem que ter para você estar pensando como um rico. Você tem que olhar para as coisas como se tudo tivesse mais barato. É muito engraçado porque o Warren Buffett também fala isso. Ele fala que as pessoas sempre, quando tem os preços vão diminuindo, elas, tá tudo caindo, tá mais barato, que bom. E é uma coisa que pode acontecer, os preços ficarem mais baratos com as crises, mas as pessoas olham para as ações caindo e acham
acham isso ruim. Então é muito importante a gente olhar para esses caras que têm muito sucesso e muito resultado financeiro pra gente aprender com eles. Em tempos de crise também existe menos competição. Por causa do medo que as pessoas ficam no mercado, é muito comum que diminua, não comum, mas é quase inevitável que a competição diminua muito. E isso faz com que surja muita oportunidade para pessoas que querem começar a resolver esses problemas. E essas oportunidades, elas surgem justamente porque as pessoas estão com medo e diversos problemas surgem. E como que se ganha dinheiro resolvendo o problema de pessoas? Se você consegue fazer isso em grande escala, você ganha mais dinheiro ainda. Basicamente, todas as empresas, restaurantes, tudo que ela faz é resolver problemas das pessoas, seja de querer ter fome, de qualquer coisa. Então, existem mais oportunidades em tempos de crise. E agora eu vou te falar coisas que você precisa fazer em tempos de crise para que você tenha uma abundância financeira. Corte de despesas. Corte de despesas é muito importante. Quando a gente escuta isso, a gente normalmente não dá bola, porque a gente escuta bastante sobre isso. Mas é muito importante a gente lembrar que o lucro real que você vai ter na tua pessoa física é o quanto dinheiro você ganha, menos o quanto você gasta. Então, o quanto você sobra só aumenta se você diminui o quanto você gasta, independente do seu lifestyle. Simplificar é sempre muito bom. Guarde um dinheiro. Como eu falei, se você tiver dinheiro guardado, você consegue aproveitar as grandes oportunidades do mercado. Se você não tiver dinheiro guardado, você não consegue aproveitar essas oportunidades. O maior nível da cadeia do dinheiro, que é o nível de investidor. Como investidor, você não consegue surfar. Mas agora, se você for botar a mão na massa, se você for botar uma ideia pra frente, e como empreendedor, você consegue aproveitar sim momentos de crise, como eu já expliquei. Tenha ouro. É muito importante que você lembre de comprar ouro, porque se acontece uma crise mundial, as moedas perdem o valor. Claro que a gente tem a criptomoeda, mas a gente não sabe como que elas vão responder a uma crise tão grande. Eu vou continuar comprando cripto, com certeza. Não vou dar dica de investimento agora nesse vídeo, mas é muito importante a gente ter ouro, porque é uma realidade, é uma escassez no mundo real. E é isso que é uma reserva de valor, escassez real. Compre cripto, como eu já falei, existem alguns motivos porque isso é importante. Se fizer sentido pra você, se não, pode descartar. Compra ouro, ouro é uma ótima reserva de valor, mas eu sempre vou deixar vocês atentos na compra de cripto, porque tem funcionado muito pra mim, por mais que esteja um momento de queda, eu sei que sempre no final das contas eu fico feliz. Sempre invista pensando no longo prazo. É muito importante em momentos de crise, principalmente, largarem tipos de investimentos a muito curto prazo, se você já não tem uma assertividade muito grande. Se você já tem uma assertividade muito grande, então não escuta o que eu tô falando nesse caso. Mas se você ainda não tem, para de se iludir, mano. Pensa um pouco mais no longo prazo. Compre mais ideias e tente brincar menos e fazer gambling menos com o dinheiro, porque dinheiro é muito importante, como eu já falei. Agora, se você já tem uma estratégia validada, você, por exemplo, consegue surfar com a queda e com a subida, então, mano, beleza, é uma habilidade que você tem, foca nisso aí. Mas se você não tem uma assertividade nisso, larga fora, foca no longo prazo. Bom, eu também tenho que lembrar vocês de diversificar os investimentos. Se você não diversificar os investimentos, provavelmente você vai errar o tiro. O que isso quer dizer? Também tem uma frase do Warren Buffett que diz bastante sobre isso. Eu acho que o Warren Buffett falou isso, mas tá na Bíblia, na verdade, essa frase, que a resposta já tá na Bíblia. E lá basicamente fala: faça bons investimentos, porque não sei o que, em diferentes coisas, porque você não sabe qual crise vai ter no mundo. Então, tipo assim, a própria Bíblia já tem muito conhecimento até sobre riqueza e prosperidade. Família, foi isso no vídeo de hoje. Um beijo, até a próxima.